Olá, pessoas. Mais uma semana aqui no seu Política e Cotidiano. Hoje falando sobre um tema que tem um impacto direto na sociedade e que, se por um acaso você ou alguém da sua família não necessita desse tipo de acolhimento, fatalmente você conhece alguém que precisa deste trabalho, vou dizer assim, que é realizado pelas associações que atuam com a causa das pessoas com deficiência. A minha convidada hoje é advogada. Além disso, ela é especialista em Direito Público e Administrativo, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás, presidente da Associação de Acolhimento à Pessoa com Paralisia Cerebral e Outras Deficiências, a APC+, e é uma grande amiga de longa data, né? Luciana Prudente, que é uma satisfação te receber aqui para falar sobre um tema que me é muito caro, porque eu acompanho, né, tanto o seu trabalho quanto a sua história. Então, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço poder participar e poder falar um pouquinho disso, né? Para mim é muito importante falar da associação, falar do trabalho voltado às pessoas com deficiência, da necessidade das pessoas com deficiência de visibilidade. Nós estamos num mês que é o Setembro Verde, então é um mês de visibilidade à causa e para mim é muito bom estar aqui, muito importante falar sobre isso. Maravilha. Luciana, você atua, né, de maneira bastante prática há bastante tempo em prol da causa da pessoa com deficiência e vem presidindo uma associação. Me fala um pouco da associação, como ela se constituiu, qual é o trabalho que de fato vocês prestam a essas pessoas, tanto de acolhimento quanto de orientação, né, Luciana? A ideia, né, na verdade, de como surgiu a associação, eu sou mãe, né, eu sou mãe da Clara e da Cora. A Clara tem 13 anos, é uma adolescente e é uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa com paralisia cerebral. E das necessidades dela, muitas terapias, muita reabilitação, muita dificuldade escolar, né, de entrada na escola, de matrícula e todas essas lutas que a criança ou adolescente com deficiência passa. E aí surgiu a ideia, né? Falei, não, eu como advogada, eu acho que eu consigo ajudar outras famílias a terem mais orientação, a buscarem apoio, a buscar esse acolhimento, né? Que muitas vezes é necessário, né? A maioria das famílias precisam desse apoio, desse acolhimento. E foi assim a ideia, juntamos um grupo de mães, hoje temos pais na nossa direção, e que são pais e mães de pessoas com deficiência e autismo, paralisia cerebral, e resolvemos nos unir e montamos essa associação. Hoje nós temos aí por volta de 400 famílias associadas, uma demanda muito alta, que por conta da necessidade mesmo, né? E a gente vem trabalhar, o nosso trabalho é de orientação, eu faço atendimento jurídico, orientação jurídica, em toda a parte de legislação da pessoa com deficiência, no que se refere à pessoa com deficiência, direitos, benefícios também, né, os benefícios do BPC-LOAS e os benefícios em relação à assistência social. E a gente também trabalha um pouquinho com as famílias mais vulneráveis, a gente faz uma assistência social, também faz um trabalho de assistência social com os que mais precisam. Luciana, a gente toca num ponto que ele é transversal, né? A pessoa com deficiência, ela não tem uma segregação por classe, mas é óbvio que a qualidade de vida, a sua condição de vida, ela perpassa por isso, né? Quem tem mais condição tem mais facilidade até para prover e promover uma situação de maior integração, de maior cuidado a essa pessoa com deficiência. E nas famílias mais carentes, por óbvio, você tem muito mais dificuldades. Na atuação hoje da associação, qual é o papel do Estado? Porque tem que ter dinheiro para manter uma associação dessa, né? Vocês contam com recurso de onde? Como é que funciona isso? A gente depende muito de recursos de parceiros, então nós temos algumas empresas parceiras, né, que fazem doação de roupas, de cobertores em época do frio, sapatos. Então a gente mantém um bazar na associação que a gente vende ali praticamente para as próprias famílias, né, a preço muito menor de coisas que a gente ganha mesmo, de roupas, calçados que a gente ganha, e aí depende também um pouco das emendas parlamentares, né? Hoje é muito difícil ainda depender dessas emendas parlamentares, nós somos uma associação apartidária,
Então, isso está no nosso estatuto. Então, às vezes, a gente tem uma certa, não só a minha associação, né, a APC, a associação que eu coordeno, mas outras associações também a gente vê que tem uma certa dificuldade em se manter partidária, lutar por uma causa e ter esse acesso às emendas parlamentares. Uma coisa que a gente tem que pensar, a gente enquanto cidadãos aqui, é que há o peso do político, primeiro, ser sensível à causa, porque o dinheiro está lá, né? A gente sabe muito bem que há emendas nas mãos dos vereadores, há emendas nas mãos dos deputados estaduais, federais, e emendas que muitas vezes são gastas com show, com festa, com um monte de coisa, e não vão até essas associações que prestam um serviço real, imediato e importantíssimo para várias famílias que dependem muitas vezes disso, né, Luciana? Eu falo que o terceiro setor, ela é o elo de ligação, né? A gente é que faz esse papel, e eu tenho plena consciência disso, entre aquela população que precisa, que está ali, que é daquela causa, né? Então, no nosso caso, pessoas com deficiência e seus familiares, e o governo, né? Então, a associação, é o terceiro setor que faz esse trabalho, muitas vezes, que o governo não consegue chegar, né? Que é dar assistência social ali no tete-a-tete, que eu digo, tá ali com aquela família, na visita, na casa, entender o que se passa dentro daquela casa, entender o que se passa dentro daquela criança. Então, assim, para falar, meu celular não para, porque são mães, né, pais responsáveis ali por pessoas com deficiência, que ligam pedindo ajuda, e esse tete-a-tete, eu acho que nós do terceiro setor é que fazemos, né? Sim. Que estamos realmente ali com o cidadão tentando, de certa forma, atender aquela necessidade urgente. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar, até por atuar muito na área, é que existem associações que, de fato e de direito, prestam um excelente serviço, eu conheço algumas, mas há também uma galera que faz uma picaretagem medonha, infelizmente isso acontece, e muitas vezes tem ligações até com políticos também que não prestam o serviço. E a gente, quanto eleitor, tem que prestar atenção. Se o seu político, o seu vereador, o seu deputado, de fato está ajudando, contribuindo, direcionando emendas para grupos, para associações que, de fato, prestam serviço, né, gente? Porque, de repente, o cara pega o dinheiro aí, pega uma emenda, enfia numa associação que não faz nada, não tem entrega social nenhuma, enquanto outras estão lá com 400 famílias para serem atendidas, não estão conseguindo receber esse cuidado, essa atenção. Você falou uma coisa importante, Luciana, que é o estatuto, né? Você tem um estatuto, e que será partidário. Existe muita pressão política nessa área? Porque, assim, em tudo que há política, há interesse. E tudo que há interesse já começa a complicar, né? E a gente começa a perceber que muitas vezes tem um ou outro parlamentar, um ou outro político que quer apoiar uma causa, mas quer ser dono da causa. Aí complica, né? Porque você rouba, você coopta ali um projeto de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, para que alguém transforme aquilo em palanque. É muito complicado, existe essa pressão, todos os movimentos associativos passam por essa pressão, né? E a gente precisa entender, a questão da voz, né? Toda associação, todo movimento social, ele começa por dar voz, por dar visibilidade a pessoas que necessitam, né? Então, igual no caso da pessoa com deficiência, é uma luta constante, né? Então, sair numa rua, é barreira arquitetônica, é barreira urbanística, é barreira atitudinal, né? Das outras pessoas, da sociedade em si, que a gente encontra 24 horas no dia. É viver com isso. Então, se você está lá para representar uma causa, para dar voz a uma causa, essa voz ela não pode ter dono, essa voz ela não pode ter partido político. E muitas das vezes as associações, para conseguir manter seu trabalho, seu projeto, ela precisa se vincular a um determinado político, a um determinado partido que engloba aquele movimento e aquela voz daquela associação para ele. E aí a associação acaba que ela fica tolhida, de certa maneira, a se expressar, a participar de outras atividades que são, de repente, de outro partido político, e ela fica ali presa, amarrada àquela situação, porque senão o projeto dela não anda.
E ela precisa andar com projeto, porque o intuito, né, é andar com projeto e se manter, né? Porque toda associação tem que pagar conta, né? Paga-se conta, água, luz, energia, a gente paga conta, contador. Então, assim, para conseguir manter um projeto, atender as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam ali, que são os associados, ela acaba perdendo uma voz da causa em si por necessidade. Em se manter, em sobreviver, né? Essa instituição. O que eu penso é o seguinte, né? É uma pauta de cunho social extremamente amplo e complexo. Você me colocou. Não é simplesmente entregar uma cesta básica, é trazer para o debate político, né? Lá para a Câmara Municipal, lá para a Assembleia Legislativa, para Brasília principalmente, a pauta. E a pauta tem a ver com mobilidade, né? Tem a ver com atendimento médico hospitalar, com atendimento psicológico, tem a ver com essa questão atitudinal que você colocou muito bem, que é conscientizar a sociedade. Então, assim, é uma pauta extremamente complexa, que se ficar na mão de uma pessoa só, de um dono só, não vai andar. Até porque se esse camarada for do lado do prefeito, brigar por mobilidade, ele não vai querer pegar essa bomba, né? Porque eu vou ter que brigar com o prefeito. Então, manter a pauta na mão do indivíduo, você mata várias vertentes dela que são extremamente importantes. Né? Você mesmo, eu acompanhei o seu trabalho, já acompanha há bastante tempo. Naquela época do rol dos planos de saúde, você foi para Brasília direto para brigar lá, porque... Acho que umas 20 vezes. E era uma briga de pauta realmente para a categoria, né, Luciana? Foi uma briga bonita, porque assim, briga bonita é difícil falar, uma briga né? necessária. Mas foi uma briga que realmente movimentos sociais do país inteiro, associações do país inteiro, se uniram para a causa, né? Para a questão do rol exemplificativo que vai entrar em julgamento. Agora, se a lei é constitucional ou inconstitucional novamente. Agora vai para o STF, nós vamos ter o julgamento agora. Para ver se essa lei construída a tantas mãos, porque foi uma lei construída por um movimento social do país, tinha gente do país inteiro. Nós desembarracamos, dormimos em barracas lá, e conhecemos uma turma do Rio, turma de São Paulo, turma de Pernambuco. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E conseguimos essa lei, foi uma construção realmente da qual eu participei ali dentro e foi construída por muitas pessoas. Agora a gente vai ter o julgamento para ver se essa lei é inconstitucional, uma ação movida pelos planos de saúde, pela Unidas, e vamos ter o julgamento, vamos ver se a gente... Agora mais um momento para pressão, né? Pressão social e pressão política. Então você que acompanha algum deputado e está assistindo nosso programa, está entendendo o peso que é isso, a complexidade do processo político que pode auxiliar ou atrapalhar a qualidade, a condição de vida de várias pessoas, bilhões de pessoas pelo Brasil, dá uma cutucada lá, vai depois seguir a associação aqui da Luciana e vai cutucar o seu parlamentar para que ele se posicione, né, para que ele atue em prol da causa da pessoa com deficiência. Eu falo muito, Luciana, que para problema complexo não tem solução fácil. E problemas sociais todos são complexos. Então, quando você percebe que as coisas tendem a não progredir, a não caminhar por interesses particulares e individuais de políticos, dá uma descrença, dá uma desanimada. Eu trabalho com isso há muitos anos. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui para a nossa audiência essa é uma questão, e até vou discordar de você no apartidária, ela é suprapartidária, tem que ser de todos os partidos. Né? A gente está vendo aí alguns partidos, eu sou o partido da causa animal, eu sou o partido, agora está muito, eu sou o partido do autista, eu sou o deputado do autista. Mas na prática, estão entregando o quê? Porque assim, estão ajudando as entidades, as associações, estão fazendo leis que beneficiam essas pessoas, porque o papel do legislador é esse, né? É fazer lei, porque senão não tem como a coisa mudar. E que beneficia de verdade, né? E principalmente, eu acho, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é uma lei maravilhosa, né? Ela é baseada na Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela está fazendo 10 anos esse ano e é uma lei muito completa, só que ela não tem efetividade. Então, assim, eu acho que o que precisa também é
essa visibilidade em relação à conscientização e essa cobrança, porque eu acho que também o legislativo, ele pode cobrar do executivo, fiscalizar, uma fiscalização, para ver se realmente está acontecendo, se a coisa está fluindo, se a lei está sendo colocada mesmo em prática. A gente tem uma lei de acessibilidade aí que fala de toda a acessibilidade que a pessoa com deficiência necessita, mas... O Brasil, infelizmente, a gente tem essa problemática, né? Eu até comentei no programa já que o Brasil é o único país que eu conheço que tem lei que pega e lei que não pega. Isso é um absurdo, né? Se está lá, se tem uma lei, uma normativa, ela tem que ser cumprida, principalmente num caso como esse, que impacta diretamente o cotidiano das pessoas. Né? Eu lembro a briga que foi para colocar piso tátil em calçada por conta da pessoa com deficiência visual. A questão da não adaptação das calçadas, das rampas, os ônibus que não têm elevador. E até hoje. Pois todo é, dia, e até dia. hoje as pessoas estão padecendo de problemas que estão aí há décadas que já tem uma lei que obrigaria o poder público a executar. Isso é muito louco, Luciana. Tem. A lei está lá, o poder público é obrigado a executar. Existem órgãos, né, que são obrigados a fiscalizar. Denúncias e mais denúncias, mas até hoje a gente sofre porque tem criança que usa GTT, né, aquela alimentação enteral, e falta frasco e equipamento, leite, né, que é o suplemento que eles utilizam, no poder público. A mãe, que é ali totalmente vulnerável financeiramente, ela não consegue, ela fica sem 6 meses. Aí vão as associações, dão um jeito de conseguir pedir doação em hospitais para conseguir levar esse alimento, que é assim, alimento, é o básico. Não se alimenta de outra forma, é sobrevivência. É sobrevivência, é questão de sobrevivência. Então, assim... e aí você fala, cadê o vereador, cadê o deputado para cobrar? Teria condições de cobrar. Então, muitas vezes, a causa é linda, mas e a efetividade? E o quanto as pessoas lá estão lutando, né? A gente que está no terceiro setor, a gente vê isso todo dia, a gente participa disso. E é difícil. Eu confesso para você que não é fácil, assim, tem dia que cansa. Que você fala, meu Deus, chega tanta coisa, tanta notícia, tanta mãe precisando de pessoa com deficiência, o cuidador, né? Eu falo mãe, mas muitas vezes o cuidador ali, o responsável. Que você fala, meu Deus, gente, como que essas pessoas conseguem? Porque você lembra aquilo que você falou no início, né? Existe uma diferença. Sim. Quando você, da questão social, né? Todas as pessoas com deficiência ainda precisam de muita visibilidade, ainda tem uma luta a percorrer? Tem. Todas têm. Mas quem está em situação de vida mais vulnerável é mais difícil. É mais difícil, porque o acesso ao médico é mais difícil, o acesso ao próprio diagnóstico é mais difícil, o acesso a orientações de direitos, orientação o que fazer é muito mais difícil. Então, assim, além de todas as barreiras, ela ainda sofre a barreira do social, né? Eu lembro, né? Eu sou do século passado. E no século passado, a visibilidade das pessoas com deficiência era ainda mais restrita. Hoje, eu ainda faço questão de jogar essa bomba aqui nos veículos de imprensa, porque eu faço parte de ainda tem muita falha nossa das imprensas, dos veículos de comunicação, em dar visibilidade a essas causas. A ser também uma voz para reverberar esse grito que as associações, as instituições estão tentando jogar para a sociedade, porque a sociedade auxilia na pressão aos agentes políticos. Precisa. É uma luta coletiva. Sim. É uma luta coletiva. Enquanto a própria sociedade não entender que ela precisa se mobilizar, ela precisa... eu mesmo esses dias fui parar, estava sem minha filha com deficiência e fui estacionar numa empresa de construção aí para comprar um negócio. E eu vi a pessoa estacionando na vaga de pessoa com deficiência, eu não estacionei, porque apesar de ter o cartão, mas eu sem a Clara eu não estaciono. E eu estacionei, ela parou na vaga, eu falei, senhora, não para aí não, pode chegar uma pessoa com deficiência e pode necessitar, uma moça jovem, no auge da sua forma física, estava até com roupa de malhar. Ela falou, você é alguma coisa? Você trabalha para alguma coisa? Eu falei, não. Eu nem respondi, eu falei, não. Eu tinha dado a carteirada. Eu tinha dado a carteirada na hora, porque gente babaca, a gente dá carteirada. Eu sou uma cidadã.
E eu solicito que a senhora deixe a vaga para o cidadão que precisa dela. A senhora não precisa dela. Ah, mas aqui está mais perto para eu descer. Então, assim, esse enfrentamento é todo dia. A gente precisa... É a questão da barreira atitudinal, né? Da atitude da conscientização das pessoas, né? A hora que as pessoas... Já melhora muito. Sim. Já melhora muito. Se as pessoas tiverem essa consciência de que... a gente fala que a Convenção da ONU, ela trouxe isso, né? Tirar o problema da pessoa, aquele modelo médico, e passar o problema para a sociedade. Então, sair do modelo médico e ir para o modelo social. A gente tem que organizar a sociedade de forma que essa sociedade abrace as infinitas diversidades. Né? Então, a sociedade é que precisa abraçar. A questão está na sociedade e não na pessoa. Eu me recordo muito, porque, e esse tema, quando eu falo que me é um tema muito caro, é porque o é há muito tempo. No meu TCC da graduação, hein? Meus alunos estiverem vendo isso, saibam, eu fiz TCC também. Eu pesquisei justamente a inclusão social da pessoa com deficiência na publicidade. Porque as pessoas com deficiência até bem pouco tempo eram apagadas, como se elas não consumissem. Elas eram limitadas à deficiência. E era para mim, um preconceito, porque a pessoa ela tem uma deficiência, mas ela consome igual todo mundo. Igual todo mundo. Às vezes até mais que as pessoas. E eu me lembro, Luciano, na pesquisa que eu fiz, que tinha um dado lá que me chamou a atenção, que para cada pessoa com deficiência, pelo menos 7 outras pessoas vivem a deficiência dela, que é um grupo, é a família, que de fato tem todo esse impacto social. E até para as marcas ficarem mais atentas, né? Pensa, você tem lá uma pessoa com deficiência na sua família e percebe que há uma marca ou que há um político que de fato atua, que se preocupa, que dá visibilidade, que dá suporte, que dá apoio e que luta pela causa de fato, se integra, cara, o mínimo você vai ter mais consumidor e mais eleitor. Então, para mim é uma burrice brutal não ter essa percepção de participar ativamente do processo, da causa, né? Ou tentar fazer palanque, ou então só fazer uma festinha de final de ano e mandar uns doces. Não é isso que as pessoas precisam, né? Não é isso, é o dia a dia. É o dia a dia, é o enfrentamento das barreiras, né? A hora que tira essas barreiras facilita muito a vida da pessoa com deficiência. Todas as barreiras, eu acho e essa luta, ela é coletiva. Enquanto a sociedade não mudar o olhar, a gente ainda vai passar por dificuldade. E aí, como você falou, a família inteira. Hoje já, assim, é um caminho, né? Assim, a gente não pode falar que a gente não vem avançando. Existem avanços, né? A Lei Brasileira de Inclusão tem 10 anos, nós temos os avanços, né? Antes as pessoas com deficiência eram excluídas realmente da sociedade, segregadas. Hoje elas podem estar, né? Hoje a gente ainda consegue uma rampa, mas ainda falta usufruir. Usufruir dos serviços, usufruir dos ambientes, pertencer, que é diferente de estar. Então, isso, eu assim, na minha vivência com minha filha, na minha vivência com as famílias da associação, a gente ainda não conseguiu. Então, a gente tem lá um exemplo, né, do ônibus, a gente tem lá o ônibus com o elevador. Mas a pessoa com deficiência realmente consegue usufruir daquilo? Ele está estragado, o ônibus não para, a pessoa não consegue. Você pegar a qualidade do nosso serviço de transporte público, o ônibus superlotado, nem cabe, nem se funcionasse. Então, você povo pega, vai por pendurado na porta. exemplo, a dificuldade de uma pessoa com deficiência visual acessar órgãos públicos sozinha. A dificuldade que é dessa pessoa conseguir, ela sempre precisa de então, assim, essa autonomia da pessoa com deficiência, ela precisa de alguém ao lado ainda. Sim. Porque a sociedade ainda não entendeu e acolheu a diversidade. E a questão não está na pessoa. Exato. Não é no laudo, a questão está no ambiente. Nessa perspectiva, Luciana, você percebe algum avanço do nosso sistema de educação para trabalhar essa pauta em nível realmente de conscientização, de levar ao debate, levar ao conhecimento da sociedade o que é uma pessoa com deficiência, quais são suas limitações, quais são seus direitos, qual é a falha do poder público, porque isso é um debate que tem que ser instigado, né? As pessoas, poucas têm esse contato direto e a preocupação de ir atrás. Mas há algum projeto de alguma prefeitura, de algum, sei lá, de alguém ou de alguma entidade, né? Você está na OAB, numa comissão que é focada na pessoa com deficiência. Você está vendo um avanço nesse processo educativo?
Na OAB nós fazemos, né? A gente tem, o OAB vai à escola, então nós vamos às escolas, a gente faz esse trabalho, a gente vai às universidades, falar da pessoa, principalmente nesse mês agora do Setembro Verde, a gente sempre se preocupa, para a comissão, a gente sempre convida pessoas, né, para falar sobre os temas que abordam a pessoa com deficiência, e a gente sai também do nosso local, a gente faz muita visita técnica, o BRT mesmo foi um local que a gente fez várias visitas técnicas para entender e o suporte como estava ali para a pessoa, a surda, a com deficiência visual, a com deficiência física. Então, a gente tenta sempre estar em ambientes para levar essa educação às pessoas, né, em geral, à sociedade. Porque o que eu entendo é uma pauta, como você bem colocou vários momentos aqui, de cunho social. Mas a gente tem que educar as pessoas, né? Para tudo, como a gente já teve que educar até hoje e continua tendo. Porque você sai na rua aí, você vê a cidadã lá que vai para a academia, toda bonita e faceira, e sem se importar com a outra pessoa que pode ter uma necessidade real de usar aquela vaga de estacionamento. Isso acontece o tempo todo. Infelizmente, a gente não vem com o drive instalado da cidadania, do respeito ao próximo. A gente tem que estar o tempo todo ensinando e insistindo e lutando. E tem que, é chato, tem que ser chato mesmo, pessoal. Porque não dá simplesmente para você olhar só para o seu próprio umbigo. Se você quiser fazer isso, vai viver na sua ilha particular e privada, porque em sociedade você vai ter que conviver com as deficiências, com as questões de classe, com as questões de gênero, com todas as questões. E não é mimimi. São questões práticas, reais, que impactam na vida de pessoas. Se você é o alecrim dourado, abençoado, que não depende de ninguém, que não tem nenhuma limitação, parabéns. Mas você continua tendo que viver na sociedade e depende que a sociedade como um todo funcione. E você pode vir a ter. Exatamente, né, Luciana? Você pode vir a ter. E pode ter algum familiar também que pode vir a ter. Exatamente. Uma deficiência permanente. Boa lembrança, porque hoje não, mas quem sabe amanhã. Há vários casos de pessoas que se engajaram na pauta por depois terem demandado o próprio engajamento, né? Ou por questões pessoais, ou porque passaram a ter filhos, sobrinhos, e isso mexeu com a sua própria atuação cidadã. Chegando já mais no fim do nosso programa, e eu quero que esse programa realmente seja importante para a gente chamar a atenção das pessoas. Hoje, na sua visão enquanto presidente de uma associação, enquanto uma advogada que atua na causa diretamente, na comissão do OAB, mas principalmente como uma mulher, mãe de uma criança com deficiência, eu acompanho a sua luta e já, em seu nome, dou os parabéns a todas as mães, pais e cuidadores de pessoas com deficiência, e eu sou apaixonado na Clarinha, você sabe disso. O que seria o mais importante para a gente deixar de mensagem para a nossa audiência, Luciana? E eu falo nossa audiência, é o cidadão e a cidadã que está em casa nos assistindo, mas os políticos que vão acessar esses cortes aqui nas nossas redes sociais, que vão receber pelo WhatsApp, porque eu sei que você está em casa, vai fazer questão de pegar o link depois e mandar para os caras para dar uma cutucada, para ajudar a gente. O que seria a mensagem? O que facilitaria a vida, né, é a questão da visibilidade, entender que a pessoa com deficiência, ela não é um número a ser mencionado, ela não é um peso, ela é uma pessoa e ela precisa de dignidade e respeito. Acho que é isso. A partir do momento que ela tem dignidade e respeito às leis, às garantias, né, para que a vida dela funcione, eu acho que já funciona a vida de uma mãe, a vida de uma família em outro nível. Minha gente, basicamente o que a gente precisa é que haja consciência, e uma consciência prática e efetiva que se traduza na nossa conduta cotidiana, seja enquanto o mais simples e humilde cidadão ou o mais laureado líder político, presidente de qualquer coisa, milionário, tal, é consciência e atitude em prol de uma causa que é de todos, é uma causa social. Eu quero contar com o seu apoio, segue a Luciana, dá um suporte lá para a associação, segue a gente, porque a gente vai falar muito ainda desse tema, porque é um tema fundamental para a gente melhorar enquanto sociedade. Luciana, muitíssimo obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Onde é que o pessoal te acha, te encontra para dar um apoio, para dar um alô, para te ajudar? Eu que agradeço. O Instagram da associação é APC
mais mesmo, MAIS, apc.mais. Lá tem todo o nosso trabalho, também tem o meu Instagram, né, Luciana Prudente V, que é V de Vieira. E lá está nosso trabalho, tem o trabalho da comissão também. Agora, dia 20 de setembro, vou até deixar o convite, 20 de setembro, das 8 às 12 horas, nós vamos fazer um evento lá na ESA, na Escola de Advocacia, um evento sobre Setembro Verde, falando sobre acessibilidade, vamos ter vários palestrantes lá falando sobre acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência. Que bom, maravilha. Está convidado, participa com a gente, se engaja nessa causa, porque essa causa nossa, da nossa sociedade, da nossa condição de poder fazer mais por todos. Não só pelas pessoas com deficiência, mas por todos nós, ok? Semana que vem a gente se vê aqui de novo. Grande abraço.